No capítulo 2, verso 4 de Atos, você encontra que há uma língua estranha que você não aprendeu, mas ela existe. Pode ler. Então, as línguas estranhas que você recebe não é uma língua que você aprende, é uma língua que é dada a você. Isso é muito importante. 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 15. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu vejo que é uma coisa que você não aprendeu, ninguém te ensinou, mas você pode cantar hinos espirituais, você pode falar em uma outra língua que você não aprendeu. Isso é muito importante isso aqui. Agora, essa língua ela pode ser humana e pode ser também desconhecida. Pode ser humana, que eu digo, que nós falamos no nosso tempo, mas pode também ser uma língua estranha, desconhecida, celestial. É o verso 6 do Atos. Atos 2,6. Atos 2,6. Quando vocês lerem assim, vocês não desmarcam. Atos 2,6. Olha. Você vê que os circunstantes estavam ali, 12 nações, estou seguro? Todos ouviu eles falando na sua própria língua. Então, é uma língua contemporânea. Você pode falar numa língua conhecida. Recentemente eu dei um testemunho muito importante aqui, daquele turco que ouviu a irmã orando na igreja, ainda 14 de março, estava chovendo, ele ficou debaixo da marquise, no culto de oração de segunda-feira, e ele ficou ali, e na hora da oração, ela veio e se encostou na parede e ficou orando em turco. E quando terminou o culto, ele procurou o pastor José Pinto de Menezes, dizendo que queria falar com a Patrícia. Disse, não, aqui não tem ninguém que fale turco. Tem. Ela estava aqui, ela veio e estava contando uma história. Ela tem uma pessoa muito amada, que ela chama de amado. E ela está contando para ele que ela está passando por dificuldades muito sérias, assim. E não tem quem possa ajudá-la. E eu posso ajudá-la. Quer dizer, ela estava falando em turco com Deus. Foi a maneira que Deus teve para que o ouvido do turco assistisse aquilo. Então, muitos. Nós conhecemos, os pentecostais conhecem muita história dessa natureza anterior, coisas tremendas. O papai contava de uma experiência fortíssima do pai, né, do irmão Jaspe. Ele chegou lá para dar ceia e ele disse que não ia tomar ceia, mas não disse por quê. E o papai começou a de ceia, dar ceia para mais 3 irmãos ali, e dado momento ele levantou e foi em direção à esposa dele e disse 2 ou 3 palavras em línguas estranhas para ela. Ela ficou de cabeça baixa, ela levantou e respondeu para ele em línguas estranhas. Ele estendeu a mão para ela estendeu a mão para ele, trocaram outras palavras lá, se abraçaram, voltaram. Aí ele disse, pastor Ferreira, nós vamos tomar ceia. Papai não sabe o que aconteceu antes, durante, nem depois. Eles não falavam nem português, eles falavam da tribo araraiana, araraianense.
Mas o Espírito Santo sabia como tratar daquilo ali e resolveu o problema sem escândalo. Não tem quem saiba. Papai não sabe, morreu sem saber, Jasper morreu sem saber, ninguém sabe o que foi. Mas o Espírito Santo resolveu aquela situação ali. Então isso, já estou respondendo para a mocidade onde está o segredo. É um segredo, é um mistério, que isso tem que existir no meio de quem trata desses assuntos. No capítulo 13, os textos são conhecidos. Eu estou mostrando que isso é uma coisa que está a serviço. Eu disse de início que você não aprende a falar aquilo, e agora eu estou dizendo que isso que acontece pode ser através de línguas humanas, conhecidas, contemporâneas, ou desconhecidas, como precitua 1 Coríntios 13. Primeiro, ainda que eu falasse a língua dos e dos anjos. Então as línguas podem ser línguas de homens e línguas de anjos. Pode ser línguas terrenas e pode ser celestial. Daí é que se vai entender quando Paulo fala da importância da interpretação de línguas. Línguas estranhas interpretadas é uma profecia. Se a pessoa fala línguas e não há interpretação, a primeira coisa que deve acontecer é ele parar de falar. Ele falou línguas, ela falou línguas, mas não há interpretação, então aquilo já sabe que não é profecia. Aquilo é só para edificação dele, dela. As línguas estranhas é para edificação do indivíduo, exclusivamente. Não edifica a igreja. O que edifica a igreja são as profecias, ou a língua interpretada. Agora, muito importante isso aqui. Falar em línguas não é simplesmente uma fala estática. Falar em línguas não é você se concentrar, apertar o olho, se arrepiar. Não tem nada com isso. Falar em línguas é você pensar, bom, agora eu vou orar em línguas. Também não é. Não, agora eu vou levitar. Eu vou entrar em êxtase. Também não é. Nada disso é. Então isso aí é fundamental que você tire isso de você. Eu conheço pessoas que às vezes se alegram tanto e parece que vão falar em línguas e não falam porque fica com vergonha que a pessoa do lado pense que aquilo é carnal, que ele está querendo desaparecer, sei lá, não sei nem o que é. Se fosse dele e ele quisesse fazer aquilo, não é. Não tem nada disso. Você não se prepara para fazer aquilo e também não precisa sair de órbita, não precisa entrar no transcendente. Não, aquilo é uma coisa natural. Você fala línguas como fala em português ou qualquer outro idioma. Só que uma coisa é dada por Deus e outra coisa é se você conhece aquilo. Isso que eu acabei de falar é o centro da coisa. Se você dominar isso que eu acabei de dizer agora, você tira milhões de embaraços do seu caminho. Você não precisa se preparar para falar línguas e nem pensar que tem que entrar em êxtase. Não existe isso, nada disso. Nada. Agora, quando você lê o capítulo 13 de Coríntios, você vai perceber uma outra coisa mais séria. Que receber o dom de língua, no caso, ou os dons espirituais, que são 9, ou possuir os dons, receber os dons, ou possuir os dons, é como o nascer de novo. Não é obrigado. Nenhum cristão é obrigado a receber dons espirituais.
como nenhum cristão é obrigado a nascer de novo. Bom, não sei bem o termo cristão está bem aplicado. Nenhuma pessoa. Isso é doutrina de Jesus. João 3,6. Necessário os é. É necessário. Mas se você não quiser nascer de novo, Deus não vai te obrigar. A necessidade é tua. Quem se esforça para nascer não é a mãe, não. Ok? O natural de perfil espiritual. Não é a mãe que se esforça. Ela já aguentou 9 meses, quer aguentar 9 meses, 10 meses, 11 meses. Vaca aguenta 10, búfala é 13, né? 11. Jumento. Fica aí, tu estás aí mesmo, fica aí, pronto. Quem se esforça para nascer é a criança. É ele que dá uma carambela, uma cambalhota. É ela. Não é a mãe. Nem a mãe que fica puxando, bora, vai virando. Vambora, rapaz. Não, nada disso. Ela só fala, eu não quero sorvete hoje, eu não quero carne assada, não quero açaí. Ela só fica ali. Ele é que se vira. Olha, sabe uma coisa? Eu vou sair daqui. Se eu não sair daqui, eu vou morrer. E tem que virar de cabeça para baixo para sair de lá. Então quem tem que se interessar pelo nascimento somos nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus já fez a parte dele. Ele já desceu para estar conosco. Agora é nós que devemos nos achegarmos a Ele. Então, os dons espirituais se encaixam exatamente aqui, no novo nascimento, no estilo, no tipo. Necessário vos é nascer de novo. 3,7. Leia 1 Coríntios 13. Você estava em 13, né? Lá estão os dons espirituais. Você nem é obrigado. Irmão Brana chega até a questionar isso. Irmão Brana, nós temos que estar pedindo dons espirituais? Não. Você não precisa estar clamando por dons espirituais. Deixa que os dons espirituais vão surgir em você. Porque você já recebeu o doador. Verso 4. Você já recebeu o doador. Se o doador está em você, então tudo que o doador tem vai passar para você. Agora, você relaxar, dizer que não quer receber, que tem vergonha de orar em voz alta, tem vergonha de chorar, tem vergonha de falar línguas, tem vergonha de profetizar, tem vergonha de curar, aí já é outra história. Verso 4. Não, desculpa, eu falei, eu achei o capítulo 12, né? 12. Verso 4. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra. Isso é um dom. Isso é um dom. É um dom do Espírito. A palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra. Isso é um dom. Isso é um dom. Dom do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé. Aqui não está falando de fé salvadora. Não está falando de fé para a salvação. Está falando do dom da fé. Aquilo que você determina sem questionar. Você pisa e aquilo tem que acontecer. Você não se prepara. Hoje eu vou ter fé. Você não tem fé. A fé ela está dentro de ti. Você levanta, toma seu cafezinho e sai. E a fé vai abrindo o caminho. Você nem... Depois você diz assim,
Rapaz, eu nem estava pensando nisso. Já viram pessoas desse testemunho? Eu nem estava pensando nisso. Eu nem estava aguardando por isso. E aquilo acontece com naturalidade. Aquilo chama-se dom da fé. Não é para salvação, é para milagres. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Aqui não é o colocar as mãos sobre os enfermos. Estes sinais seguirão aos que creem. Não. Isso aqui, Marcos 16, é todo cristão. Todo cristão tem responsabilidade, obrigação de colocar a mão sobre o enfermo e curá-lo, e expulsar demônios, falar línguas. Marcos 16, tudo está escrito ali. Aquilo não é o dom de curar. O dom de curar é aquilo que acontece na vida de Paulo. Quando Pedro viu Enéas lá em Lida, né? Disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele não orou. O dom de cura não precisa orar. Quando você ora, quando você está orando, é porque você não tem o dom de cura. Quem tem o dom de cura e quer fazer uma cura, ele ora antes. Ele ora, jejua, busca a Deus e vai. Então ele chega na casa, estende a mão: ô irmão, Deus abençoe, irmão. Ali já cumpriu a primeira missão, porque ele lá já chega em outra casa e tal, põe a mão no ombro do outro lá: ô irmão, o Senhor te abençoe. Eu vi um testemunho do missionário Morris Cerullo, discípulo de William Branham, meu professor. Morris Cerullo estava na Índia e o primeiro-ministro da Índia proibiu que ele fizesse uma campanha. E ele mandou tirar toda a propaganda em televisão, etc. Então ele estava de retorno, estava no aeroporto para viajar. Já tinha feito vários dias de propaganda, tudo e tal. Assim, então ele estava no aeroporto. Quando uma senhora chegou no balcão, ia viajar também, por coincidência, para a América, ele olhou para ele e disse: o senhor não é o homem da cura? O homem que vai fazer o milagre aqui na cidade? Eu sou o missionário Morris Cerullo e tal. E me diga uma coisa: e por que o senhor não vai? Você não vai fazer mais o trabalho? Ele disse: não, porque o primeiro-ministro disse que é impossível, que esse mês já teve movimento dessa forma aqui na Índia e abala muito a fé do povo. Então ele não permitiu. Aí ele sorria e dizia assim: eu gosto da mulher que manda no marido. Ele disse: ela rodou para um lado, rodou. Mas foi ele que disse isso? Foi. Olha, eu lhe garanto, o senhor vai fazer a campanha. Entrou na cabine lá da companhia de aviação, pegou o telefone: quem é você para dizer que o missionário não pode fazer a campanha? Disse: não, desculpa, não foi eu, não foi culpa minha, foi o outro aqui, um desordeiro. Disse: missionário, pode voltar, a campanha está armada. Aí o Morris Cerullo diz assim: mas o que foi que aconteceu antes disso? O que fez essa senhora chegar com ele e puxar esse assunto, sendo ela indiana, que combinou as portas se abrindo para a campanha? É que ele foi entrando na fila para tratar a questão da passagem, da aviação. Ele estava com uma tiracola. E ele vinha segurando a tiracola assim, uma máquina filmadora, alguma coisa assim. Essa senhora vem e cruza com ele. E ela era deficiente, ela era carcunda. Ela andava inclinada. A mulher do primeiro-ministro, com aquele defeito no ombro. E quando ela cruzou com ele, foi quando ele tirou a tiracola dele
tirou e puxou para frente. E quando tirou e puxou para frente, o cotovelo dele bateu na costa dela e na hora. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Aí ela diz: missionário, o senhor nem fez prece por mim, o senhor bateu com o seu braço na minha costa e eu me endireitei. Isso chama-se dom de cura. Quer dizer, você não precisa orar. A pessoa vem estar com você e você apenas diz para ela: isso é isso, é aquilo, e aquilo funciona. Se aquilo não funciona, não é o dom de cura. Então você vai ter que orar, apelar para o anjo. Se apela para o anjo da cura, que é um ministro. É um ministro que vem e ministra a favor daqueles que vão herdar a salvação. Esse ministro tem que estar ao lado do crente. É um anjo ministrador. Então você ora e aquele anjo fica cuidando daquilo ali até você se recuperar. Mas ali não é o dom de cura. Ali é a fé na palavra. Não é dom de fé e nem é dom de cura. É fé na palavra. Você crê na palavra, os anjos do Senhor acampam, te protegem, usam, você cumpre o seu ministério, prega a palavra. Por isso que Jesus separou ali, quando ele disse assim: vocês expelirão o espírito de enfermidade, e depois disse: vocês curarão. Eu falei um dia acerca disso. Uma coisa é expelir espírito de enfermidade, outra coisa é curar. São ministérios totalmente diferentes que vai se desenvolvendo. E a outro, pelo mesmo Espírito, vem a operação de maravilhas. É o que nós chamamos aqui às sexta-feira. A operação de maravilha, aquela coisa instantânea. E a outro, pelo mesmo Espírito, a profecia. E a outro, pelo mesmo Espírito, o discernimento de Espírito. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só, verso 11, mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Falei um minuto antes da importância que Jesus questionou de orarmos em voz alta. Fica de olho no teu líder. Fica de olho no teu líder. Verifica como é que ele ora. Em outras palavras, verifica se esse líder, ou esse pretenso líder, esse dirigente, seja lá quem for, se ele ora ou se ele sabe orar. Talvez até sabe pregar. Sabe ler a mensagem, sabe citar parágrafos, mas ele ora, ele sabe orar. E quando ele ora, ele clama. Quando ele ora, ele intercede. Eu queria que a mocidade abrisse seus olhos, seus ouvidos para atentar para isso. Aonde foi que nós ficamos? É quando não escolhemos a pessoa que tem preenche os requisitos escriturísticos. Agora, permito dar uma agulhada em todos nós. Um cristão que tem à sua disposição 9 dons espirituais e não sabe se tem ao menos um. Isaac reconheceu Rebeca como sua mulher, como sua noiva, porque Eliezer deu para Rebeca todos os presentes, não sei se eram 9, todos os presentes que Isaac mandou. Ela colocou todos os presentes que Isaac mandou. A Bíblia diz que quando Isaac olhou, a reconheceu pelos presentes. Disse: aquele dom foi eu que dei, aquele dom foi eu que dei, aquele dom foi eu que dei. Igreja não vai faltar. Rainhas e virgens não vão faltar. Agora, naquele dia, que é a que ele instituiu, o irmão Brando diz assim: a igreja que estará no arrebatamento é a igreja de Marcos 16. São muitas igrejas que usufruem o nome dele,
Mas ele diz, a do arrebatamento é aquela que está em Marcos 16. Leia Marcos 16 e veja se a tua igreja está encaixada naquilo ali. Se a igreja não está lá, os seus fiéis também não estão. Devemos orar em voz alta e buscar o Senhor. Agora já vou entrar no meu assunto aqui, de trás para frente. Jeremias não era com respeito a buscar o Senhor. Não somente orar, não somente jejuar, não somente clamar, mas buscar. Nós fracassamos, temos fracassado e fracassaremos, porque nós não buscamos o Senhor. Leia Jeremias 29. Um líder de mocidade é um homem que busca a Deus. É um homem que tem comunhão com Deus. Você percebe que ele tem comunhão com Deus, que ele fala com Deus, que ele anda com Deus. Por isso que ele lidera as pessoas. Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos... Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos... E buscar-me-eis e me... Quando me buscardes com todo o vosso coração. O homem, a mulher, a pessoa que Deus usa, é uma pessoa que tem comunhão com Deus. É uma pessoa que ora. É uma pessoa que ora. Abre os olhos de vocês. É uma pessoa que ora. É uma pessoa de oração. Não é uma pessoa frequente. Não é uma pessoa assídua. Não é uma pessoa ofertante, uma pessoa dizimista. Isso tudo faz parte. Mas o que vai sustentá-la para liderar e entender o que Deus quer é a oração. Se ela não é de oração, se ela não busca Deus, se ela não se submete a Deus, se ela não jejua, você não pode jejuar só quando é coagido, quando é conclamado, quando é convocado. O jejum é uma coisa lá dentro. Porque o jejum é só para você ficar perto dele. O jejum não é para ficar com fome. O jejum é um motivo que você cria para ler mais a Bíblia. Sabe uma coisa? Eu vou jejuar hoje que eu quero ler 10 capítulos. Porque eu só estou lendo 2. Como você está jejuando, é aquele feriado, algo às vezes, né? Então você tem motivos. Aí você lê mais a Bíblia, lê mais a mensagem, você ora mais, fica mais calmo. Já não grita naquele dia, não fala alto, não telefona. Porque o que mata hoje é telefone, irmão. Não precisa ser cientista e nem ser um pastor nojento. Qualquer pessoa sabe disso. Tira o telefone da mão da pessoa e vê como ela reage. Irmão, hoje os filhos não conversam com os pais. Às vezes na mesma sala, o pai está no telefone, a mãe está no telefone, o filho está no telefone, etc. A empregada no telefone. É uma gracinha, é uma gracinha. A besta dominou de tal forma que naturalizou. É natural isso. Meninos de 7 anos, 8 anos, 5 anos, tudo com telefone. Uma boa escritura. Você diz, mas isso aí é de mais batido. Que bom. É bom que está bem batido. Quando está bem batido, a gente colhe com mais facilidade. Crônicas 7,14. Olha só. Aí, pronto. Você diz, não, eu sabia que você ia citar isso aí. Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos dizer uma só voz, como se estivesse fazendo uma grande pregação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Que retrata isso que eu estou falando para vocês. Como escolher um líder? O líder é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que tem dons espirituais, é uma pessoa submissa ao Senhor, é uma pessoa que ora em voz alta, clama em voz alta, grita, toma a prioridade, toma a frente de combate, puxa para si a responsabilidade, mas começa com esse aconchego com Deus. Se ele não é ligado a Deus, em vão é você depender dele. Jeremias 2,4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Prossigo. Indo após da vaidade e tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi uma terra fértil, para comer do seu fruto, do seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não se conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos, vossos filhos, contenderei. Obrigado, Pai, mais uma vez, quando lemos esta Escritura, para esse pequeno momento de meditação. No nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Se buscarmos uma liderança, tem que ser uma liderança que ore, que clame, que busque a Deus, que profetize por Deus, que não tome o nome de Deus em vão, que dê prioridade às coisas espirituais, que tenha sede de Deus, interesse pela sua causa. Eu estive quinta-feira numa congregação. Eu ia para Santa Bárbara e devido ao trânsito, eu findei ficando numa congregação. E assisti uma cena muito especial para mim. Encontrei naquela congregação um cavalheiro dirigindo um trabalho que eu sei, embora não conviva com ele, mas eu sei que ele não tem dom de pregar. Eu sei que ele não sabe cantar. Eu sei que ele não sabe tocar. Eu sei que ele não tem extrema comunicação. Tudo isso eu sei. O que eu não sabia foi o que eu vi ali. Eu fiquei acompanhando o movimento dele e pude perceber que ele tem o que talvez me falte e falta para quase todos nós. A atração, ou algo que atrai a presença dele, a presença do Senhor. Aquilo para mim foi um choque ver aquilo ali. Porque conhecendo a pessoa, sabendo que ele não tem conhecimento daquilo, ele não sabe daquilo, ele nem sabe que tem aquilo. E fiquei pensando, esse homem é 100% desqualificado para ser um dirigente. E de repente, ele tem tudo que qualifica um dirigente. Conseguir atrair a presença de Deus para o púlpito.
Isso ninguém falou para mim. E nem eu li aqui no livro Aspa. Estou falando do que eu vi. E eu sei, eu conheço isso, eu trabalho com essa matéria. Como é que isso funciona? Talvez agora, por isso que eu estou falando dessa forma. Veja quem você busca. Que você pode buscar uma pessoa porque sabe falar. Você busca uma pessoa porque sabe cantar. Uma pessoa que talvez se comunica. E você deixa de buscar uma pessoa que atraia a presença do Senhor. Sem palavras. Sem palavras. Que cria aquela atmosfera, sustenta. É um detalhe muito importante, senhores. Não é só criar atmosfera, é você sustentar a atmosfera. Que tem pessoas que às vezes até chegam no púlpito e a gente percebe que ele começa a falar, ele cria um ambiente, mas depois ele não sustenta aquilo. E outros chegam no púlpito, entra seco e sai vazio. E a gente fica assustado de ver como pode uma pessoa tomar o púlpito e não tem nada, é seco. É seco. Você diz, como pode ser seco? Não orou, não jejuou, não buscou a Deus, não se prostrou, não colocou. Irmão Brana, é claro quando diz isso. Você não deve subir ao púlpito. Você não deve. Sem primeiro se encontrar com a coluna de fogo lá. Esse escritório pode ser a sua casa, pode ser seu carro, pode ser o trânsito. Eu tinha um detalhe importante. Eu até questionava para mim mesmo. O meu sermão, geralmente, eu desenvolvia do quartel até o local onde ia ter o culto. Eu saía cedo, no domingo, então eu já ia preparando aquilo. E eu notava uma coisa séria. Se eu fizesse todo o trajeto até o local do culto, orando e pensando naquilo, quando eu chegava lá eu sentia o efeito. E quando eu me distraía com alguma outra coisa, quando eu chegava no local do culto, eu sentia a diferença. Então são coisas que eu cultivo lá de trás. Ou vocês pensam que eu sou tão tolo que eu não sei estar aqui no púlpito, pregando e orando. Vocês nunca vão me encontrar aqui, falando sem estar orando. Eu não vou dizer que eu oro mais aqui quando eu estou falando, mas eu só prego orando. Eu só prego orando. Eu não sei te explicar como é isso, mas é assim que funciona. Devido à minha preocupação com o discernimento, porque o meu sucesso é no momento que aguço o discernimento. Na proporção que eu estou pregando, que eu vou dominando a situação do auditório, então eu me sinto mais à vontade, mais seguro. Então por isso talvez é que eu oro. Mas eu consigo pregar e orar. Mas eu garanto para vocês, isso eu só consigo o ápice nisso se eu conseguir lá atrás primeiro. A comunhão lá, isso é, se eu consigo sentar no meu gabinete e concluir aquele sermão para vir para cá, é diferente. Quando eu pego da gaveta um sermão e venho para cá, é diferente também. E isso serve para todos vocês como pregadores. Tenham muito cuidado. Para você não venha simplesmente fazer um discurso. O discurso faz parte da oratória. Mas você tem muito cuidado para que o seu sermão não seja um discurso. Meramente aquilo que você preparou, que organizou, fechou, completou, que fica muito bonito. Mas aquilo é tão seco, tão insípido como qualquer outra coisa. Às vezes, a gente pode até achar bonito, e às vezes nem bonito se acha. Não, o pregador tem que ter muito cuidado. Ele tem direito de estudar, tem direito de pegar apontamento, tem direito de consultar um livro, consultar o dicionário, consultar a Bíblia, consultar a mensagem, trazer parágrafo da mensagem, mas tudo isso ele tem que colocar numa linha que o Espírito que vai alcançá-lo aqui, aceite. Porque se você vir para cá, você pode trazer 100 mensagens de irmão Brana e sair daqui tão ruim quanto entrou. Porque você citar um parágrafo de William Brana sem unção, olha que irmão Brana tem parágrafo que tira o couro até de demônio aposentado. E você vir para cá, para citar aquele parágrafo,
Você sabe que é só para machucar, que é só para ferir. Mas, no entanto, se você pegar aquele parágrafo, aquele versículo, aquele apontamento e colocar aquilo numa aula, Senhor, o que eu tenho é isso aqui. Agora me inspira. Que eu não chegue lá simplesmente citando o que está aqui no livro. Que eu não fique só lendo aqui o que Paulo disse, só o que o irmão Brana disse. Se for só para ler o que o irmão Brana disse, eu não vou para lá, porque a igreja já tem. Se for só para estar lendo a Bíblia, eu não vou para lá, porque a igreja já tem. Eu quero que o Senhor me dê alguma coisa que eu possa passar para o povo. Então isso eu preciso. Olha para a testa dele. Olha para o joelho dele. Aí você vai perceber na conversa dele, na imagem dele, no semblante dele, dela. E vai lá. Eu sei que eu machuco, quando eu falei de cantores, domingo aqui, eu sei que aquilo é horrível. Eu me firo, porque sei que está ferindo as pessoas. Mas é a realidade. Eu nunca esqueci, irmão, seu João, eu nunca esqueci de 2 hinos cantados aqui na igreja. Tem coisa que fica muito marcante. Um hino cantado pelo irmão Bruno, um dia de semana, cantado pelo irmão Bruno, e um hino cantado pela irmã Maria do Carmo Ferreira. Parece que naquele dia, aqui não era a igreja, era o céu. Não tinha ninguém acompanhando um nem outro, não tinha instrumento. Mas não tinha uma vaga nessa igreja que não tivesse anjo. O Brana diz que quando você entra nessa atmosfera, os anjos se acampam e se metem até debaixo do banco. Não tem mais lugar, espaço nas cadeiras, e quer colocar nesse sentido. Então eles se agasalham em qualquer lugar, mas eles vêm. E o Brana era tão confiante nisso que ele disse: você não tema, se você abrir seus olhos e ver Abraão, Isaque e Jacó assentados na congregação. É claro que é o inverso disso. Não é que Abraão, Isaque e Jacó possam se assentar conosco aí. É impossível. Agora é possível. Nós dois podemos dar uma entradinha lá. Quem está lá não vem aqui. Agora você, se der 2 passos mais na linha do que nós estamos falando, você concentra lá. Nós entramos no céu. Você diz: eu nem percebi, ainda bem. Já pensou se ficasse lá no céu com essa cara? A gente entra lá e sai rápido. Porque você não entra nesse corpo. A pessoa que está ao teu lado é que pensa. A vida fica te cutucando. Ih, a irmã ficou até patetando, fica dura. A irmã fica com o olho duro. É que você está muito longe. Uns veem, outros não veem, uns percebem, outros não percebem, mas é assim que nós vivemos. Você diz: mas por quê? É que o céu é aqui. Aonde é o céu? Aqui. Ou você está pensando que o céu era em outro lugar? Não. O céu é aqui. Você disse: então ainda bem que eu estou no céu, não estou no inferno. O problema é que o inferno, sabe onde ele é? Está bem ao teu lado. É uma questão de movimentos. Você entra num ou entra no outro. Isso é questão de atmosfera. Isso é questão de dimensão. Você passa por um e passa por outro. Mas insisto, os mortos não fazem contato contigo. Isso é a doutrina de Allan Kardec. Agora você pode fazer contato lá. Domingo passado eu contei aquela experiência doída para incrédulos do cego, que a mãe dele apareceu. O irmão Brando diz assim: foi ela mesmo. O irmão Brando não diz que foi o anjo, não. Diz que foi ela mesmo. É que ela nunca tinha mentido para ele. Ele disse para o irmão Brando: ela nunca me mentiu. Então foi ela.
Leia a mensagem, quem é este Melquisedeque? Você tem uma noção onde encontrar o céu é real. Jezabel pintada, vamos lá. 45. Na Grécia e no Egito antigo, as mulheres passavam acima dos olhos uma pasta preta, feita de carvão e cinza, e usavam amora e tinta vermelha para reforçar o vermelho das faces e dos lábios. Isso hoje é a imagem da organização religiosa mundial. Jezabel representa a corrupção política em todas as instâncias e o sistema religioso contra a autoridade de Deus. Representa também a pervertida união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, a insubmissão dos servos, a desonestidade dos senhores, a indiferença dos filhos e a banalidade do casamento, etc. O extremo dessa situação vergonhosa é o crescimento alarmante do homossexualismo e do lesbianismo. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Todos. Deus abandonou esse grupo às paixões infames, mais forte, e os entregou às concupiscências de seus corações. Concupiscência é um desejo intenso, uma vontade quase incontrolável. Frei Amador Arraes, um cristão do século XV, define-a bem: que me livrará da concupiscência, raiz e seminário de todos os males humanos. A carne gera esse tipo de desejo e é sempre contra nós, é sempre contra o Espírito Santo que habita em nós. É uma guerra sem trégua, uma luta sem fim. Se a carne vencer essa disputa, será nossa ruína total. Ou escolheremos o lado da carne e nos tornamos escravos, ou o lado do Espírito Santo para o nosso bem e liberdade. Somente os homens. Este assunto é tão sério, mais forte. Seja o macho. Anunciou a depravação de Jezabel em vários sermões. Pregou também uma mensagem denominada a face pintada de Jezabel. Esta foi uma das primeiras mensagens que ele atacou severamente o pecado das falsas igrejas e responsabilizou os fracos ministérios pela sequidão e letargia da qual seus membros estavam passando. Ao mencionar Jezabel, o profeta lembrou que entre tantas desordens femininas que há, cortar e pintar o cabelo e a face são algumas práticas das mulheres de hoje. Isso identifica-se com o espírito da era das trevas e com o costume dos povos pagãos que se utilizavam de tais pinturas a fim de cultuar seus deuses. Se você quer saber como está o mundo, observe Israel. Se você quer saber como está a igreja, observe as mulheres. Pois elas saem por aí com suas faces pintadas e seus narizes empinados. Se chovesse, elas se afogariam e pensam que são algum tipo de ditaduras. Somente as mulheres. 20 anos após o apedrejamento de Nabote, veio o rei Jeú a Jezreel, e que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Jezabel deve ter sido de avançada idade quando morreu, porque ela viveu mais 14 anos após a morte de Acabe. Após tantos anos, a velha rainha ainda usava maquiagem para cobrir e ocultar a realidade física e embelezar o rosto. A incontrolável vaidade de Jezabel é evidenciada em nossos dias através da postura de certas modelos, atrizes e cantoras fracassadas em fim de carreira que, para reativarem a fama, fazem qualquer coisa. Desfilam, interpretam, prostituem-se e cantam por alguns dólares semanais. E chegam até se converterem a uma super denominação
só para tentar chamar a atenção da mídia. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E amam os primeiros lugares e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Todos agora. Cada denominação faz o que quer e o que passa pela cabeça de seus líderes. São congregações fiéis a seus dogmas, credos e crendices, ordenadas por seu estatuto e seu regimento interno. Essa igreja não mais afasta o mundanismo do seu interior, nem mais incomoda o diabo através dos seus pregadores. Em nome da modernidade, tudo aquilo que a igreja combatia e até proibia, agora permite e dá o seu aval. Todo aquele que tentar controlar ou combater esse sistema sofrerá apedrejamento público, como sofreu Nabote. Quanto a seus membros, quando se tenta alertá-los sobre o estado degradante e indiferente que vivem, respondem coisas do tipo: isso não tem nada a ver, quem não erra, que é que tem? Deixa para lá, Deus quer somente oração, carne e sangue não herdam o reino de Deus. A igreja moderna lançou Jesus para fora, por isso ele não trata mais com ela, apenas se dirige àqueles que ainda anseiam ouvi-lo. Eis que estou à porta e bato. Já está na hora de fazermos um inventário de nossa pureza, lealdade e devoção, pois temos nos tornado mexeriqueiros, boateiros, fumantes, jogadores, caluniadores e Jezabéis pintadas, usando roupas que não deveríamos usar nem em nossos quartos. Sim, tudo que está no calendário que o resto do mundo pratica, a igreja cristã está praticando. Disfarce de Jezabel. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Inspirado por Deus, Paulo faz uma tremenda revelação. Moisés permaneceu com o véu mais tempo do que deveria, a fim de esconder que a glória do Senhor estava desaparecendo. No começo, o véu serviu para abrandar o impacto da glória de Deus refletida no rosto de Moisés. Mais tarde, porém, o véu serviu para ocultar do povo a aparente falta da glória do Senhor no líder. Podemos ter um bom momento de visitação da glória de Deus em um culto especial, em um encontro de ministros, em um retiro espiritual, mas isso pode se esvair rapidamente assim que aquilo termina. É preciso que a unção não fique somente na face, mas desça e preencha a profundidade de nossa alma. Quando isso acontece, a duradoura presença e não somente a visitação de Deus faz a igreja e o líder caminhar em profunda segurança. Por outro lado, ambos devem saber que Deus não trata com o povo através de um anjo celestial. Ele trata com seus escolhidos usando um anjo humano, um anjo envolto em um véu de carne, um anjo para a sua igreja. Existem ministros que usam maquiagem para disfarçar o resplendor, a glória, a unção, que na verdade já acabaram. Isto é rude, mas é tempo, hora exata para que algum pregadorzinho efeminado tire suas luvas de borracha e pregue o evangelho da maneira que está escrito e pare de tentar sair por aí com essas experiências insignificantes de seminário. É assim que surgem os falsos pastores, os falsos profetas, falando que viram o que não viram e que ninguém realmente viu.
esses heréticos, para se promoverem, se exageram e mentem. É o suposto véu no rosto para impressionar os outros, desviando a atenção quando a sua vida fria e vazia. Com essa experiência de Moisés, aprendemos que em um momento especial, diante da glória de Deus, não nos dá garantias de que essa glória estará sendo refletida continuamente. Há pessoas que um dia refletiram a glória de Deus, eram maravilhosamente usadas pelo Senhor. Contudo, essa glória foi se acabando e a vida delas foi se esfriando. E para não perderem a posição que haviam alcançado, colocaram o véu. Assim como aconteceu com Moisés, muitos líderes, hoje em dia, não refletem mais a glória de Deus em sua vida. Por isso, escondem atrás de um véu uma experiência de pecado, uma vida familiar destruída, um ministério falido, sem unção, sem caráter, sem honestidade, sem sinceridade, sem misericórdia. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.